Você passou por abuso. Passei. Isso era nova? Eu tenho, assim, vagas lembranças de alguma coisa, mas eu acredito que eu tinha entre uns 5, 6 anos. Nossa, bem recente. Bem recente, né? Bem recente assim, né? Bem nova. Bem nova. Então, eu cresci com aquilo. Eu achava que eu servia só para aquilo, né? Para satisfazer as pessoas. Então, eu buscava por isso. E quando eu conheci a bebida, quando eu conheci fumar, nunca usei droga, mas, porém, eu bebia muito. Ô, Jéssica, a questão de, por exemplo, uma tão nova assim, conhecer esse tipo de coisa, através de um abuso, uma molestação, mexe com a identidade de uma criança? Muito, mexe. Você cresce sem saber quem você é. Porque até então, até hoje, né, eu não sei se meus pais vão assistir, até hoje os meus pais não sabem disso. Uhum. Eu preferi não contar. Para estar assistindo é uma surpresa. Mas meus pais não sabem. Por mais que eu não contei, eu sempre cresci, tipo assim, não tinha ninguém para me defender. Entendi. Né? Então, era assim, coisas que aconteciam debaixo dos olhos dos meus pais e parecia que eles nunca enxergavam o que estava acontecendo, né? Uhum. Então, eu cresci muito, muito vazia, muito sozinha. E encontrei na bebida. Alguém me apresentou um dia a bebida e eu gostei. Você começou a beber com quantos anos? Eu tinha 14 anos. Nossa. Muito nova. E assim, eu bebia todos os dias, todos os dias. Era algo que já estava ficando fora do controle mesmo na minha adolescência. E às vezes é até para tentar matar aquela dor. Existia uma dor por aquilo? Sim. Esses pensamentos que ficavam vindo até você. Sim. E te machucavam de certa maneira? Machucava, porque certas lembranças, eu não me lembro de tudo exatamente, mas as poucas lembranças que eu tenho me machucava muito. Porque eu achei que eu tinha nascido para ser prostituta, né? Essa era a minha convicção até eu me converter. Não, eu nasci para ser prostituta. É isso que vai ser da minha vida. Você entrou num ponto interessante. Você falou que os teus pais não percebiam. Não é nem por maldade deles, né? De repente, no dia a dia, na correria e tal. Hoje, se você tivesse que dar um conselho para os pais a respeito de repente, tem criança pequena, de repente fica com... as crianças ficam... Quem toma conta dos meus filhos são pessoas próximas, tipo vizinhos, são pessoas da família. Qual que é o conselho que você daria para, tipo, de repente, tentar se descobrir, tipo, eu nunca perguntei isso para os meus filhos, se passaram por algo parecido, ou tipo, existe comportamentos de uma criança que, de repente, esses comportamentos podem mostrar para os pais que, tipo, eu tô correndo perigo, eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém saiba o que está acontecendo comigo? Sim, existe. A criança, ela dá sinal, né? Uma criança retraída ali, que não quer ficar muito perto de adultos, né? Uhum. Então, a criança dá sinal, né? Cabe ao pai e à mãe entender os sinais que a criança está dando, né? Eu, por exemplo, eu fiquei depressiva. Então, desde criança eu sou depressiva. Uhum. Por quê? Porque eu entendia que o que eles estavam fazendo comigo era errado, só que eu não conseguia falar, eu não me lembro se eles me ameaçavam, mas eu dava sinais. Então, a criança, ela dá sinal. Isso durou muito tempo, esse abuso? Eu não me lembro, Alexandre, muito bem de quanto tempo durou. Uhum. Não me lembro de muita coisa. Eu lembro de algumas cenas do que as pessoas faziam comigo, mas eu não me lembro quanto tempo que durou isso. Não tenho essa lembrança de se foram anos ou se foram pouco tempo. Mas é interessante, você falou a respeito das crianças, elas darem sinais, tipo, serem reservadas demais. Até o fato de, tipo, não conseguir interagir com outras pessoas. Sim. Isso já é um sinal. Sim. De repente tem alguma coisa errado com a criança. Uhum. E o que, por exemplo, que faltou? Você acha que, por exemplo, se tivesse alguém na época para conversar com você, perguntar por que você era desse jeito, você acha que te ajudaria de alguma maneira? Sim, eu acho que me ajudaria. Se alguém tivesse perguntado o que realmente estava acontecendo, eu acho que teria evitado muita coisa, né? Muito desses abusos, Você passou por isso. O que leva uma criança, tipo, reprimir e não falar? É o medo? É o medo.
Porque, como eu te disse, eu não lembro se eles me ameaçavam, mas eu sentia muito medo. Eu lembro de sensações de medo, de tipo assim, e se alguém descobrir? Tipo assim, você pega a culpa para você, é como se você fosse a culpada da história e não a pessoa. Eu lembro que eu cheguei a conversar com algumas meninas, né, que passaram na sua infância também por abuso, algo interessante. Eu lembro que algumas tocavam no assunto e falavam sobre isso. O sentimento da culpa, né? Sim. E eu lembro que isso, assim, não eram crianças, mas aquilo que sentiram e aquela verdade que tomaram para si de quando era criança, ainda não traziam, assim, até hoje na vida delas. E eu lembro que um dia eu perguntei, eu falei assim para uma delas, né? Eu falei assim, mas você entende que isso é sua culpa? Ah, eu me sinto culpada. Eu falei, mas você não entende que pelo fato da pessoa ter sido bem mais velha que você, ela tinha todo um domínio, ela tinha toda uma malícia de poder fazer isso com você, fazer de um jeito que as pessoas não ficavam sabendo o que estava acontecendo, porque entra muito isso, né? Sim. E eu lembro que eu fui quebrando na mente dela a situação de tipo, hoje, se fosse você, se coloca no lugar, se fosse você com uma criança, você acha que você não teria esse controle total, né? A pessoa tinha esse controle total sobre você, por isso que se torna um abuso, né? Pelo fato da pessoa ter esse controle total. Então, a culpa é um sentimento que acaba ficando, né? Vai destruindo a pessoa por dentro. Destrói, né? porque você se sente culpada. Você sabe, você é uma criança, você entende que aquilo é errado, que as pessoas estão fazendo com você. Só que, ao mesmo tempo, a culpa, o medo, né? Às vezes, alguma ameaça que surgiu ali me fez ter muito medo de contar, de falar, né? E quando foi que você falou isso pela primeira vez? Para alguém, assim, ou expôs esse sentimento? Você ficou muito tempo guardando isso? Muito tempo, a minha adolescência inteira. Então, eu contei para a Cristiana, que é minha irmã, a primeira vez, né? Eu contei para ela, eu sentei com ela e conversei. Falei, foi isso que aconteceu e tal. Aí eu contei para ela, a primeira pessoa que eu contei foi ela. E como é que é? Você falou da questão da tua conversão, né? Entra naquele impasse de tipo, por que Deus permitiu esse tipo de coisa, Sim. né? Acaba entrando muita pergunta desse jeito. O teu processo em si de cura, porque Jesus ele teve que te curar desse trauma que você sofreu. O que você pensava a respeito de Deus, de Jesus, e como que foi esse processo para que ele pudesse curar a tua vida? Olha, durante meu início ali da minha conversão, eu nunca toquei muito nisso. Eu sempre deixei ali bem escondidinho. Falei, vamos deixar aqui. Foi na infância mesmo, vamos deixar aqui debaixo do tapete, sabe? Então, foi depois que tudo aconteceu com a gente, né? Depois a gente vai entrar nesse assunto. Que as coisas começaram a surgir mais forte e eu precisei, sabe, liberar perdão. Existiam, por exemplo, sentimentos que estavam lá. Você achava que, tipo, tinha passado por cima daquilo, tinha vencido, mas eles estavam dentro de você de alguma maneira. Estava dentro de mim. Eu guardei, eu contei para a Cristiane, mas foi vida que seguiu. Entendi. Né? E me deixei por isso mesmo. Falei, deixa aqui quietinho, não preciso mexer nisso, não. Entendi. Então, só para a gente sair desse ponto, eu acredito que depois você vai acabar voltando para falar, né? Continuar falando. Então, hoje, por exemplo, o conselho que você tem para os pais é, tipo... Senta, pergunta, ensina, né? Teus pais chegaram a te ensinar? Não. Tipo, se alguém pôr a mão em você aqui... Nunca. Existem lugares que as pessoas podem pôr a mão na tua cabeça, de repente no teu ombro, mas se tocar em alguma parte do corpo é estranho. Nunca teve? Nunca. Pouca coisa... Não por maldade deles, né? De repente até por... De não ter recebido esse tipo de cuidado também, né? Hoje eu entendo, porque meus pais, eles também sempre foram criados na roça, a gente vivia na roça, né? Porque eu gosto de enfatizar isso, porque de repente as pessoas acham que, de repente, está atribuindo a culpa para os pais. Não é nada disso, né? A questão é que, de repente, os pais nem recebeu esse cuidado também pela vida dura, o trabalho, o cansaço, né? De poder sustentar uma casa. Vocês são em quatro irmãos, trabalhar na roça. De repente, não tinha aquela malícia de pessoas da cidade, né? Achava que não tinha gente mal por perto, né? Isso, hoje tem televisão, tem celular, tem podcast mesmo para a gente poder orientar, mas é só para enfatizar. Por exemplo, você acha que esse cuidado, de
repente, hoje, de sentar, perguntar para os filhos, orientar, falar, ó, não pode, aqui não pode pôr a mão, isso aqui, explicar sobre os órgãos sexuais, ter uma idade para isso, para poder orientar para a criança entender? Eu acho que desde quando a criança começa a entender o que é certo e o que é errado, eu acho que já é dever dos pais ensinar. Porque você falou que no caso você acha que você tinha 5 anos. Né? Já é dever, porque, como eu disse, a criança dá sinais, né? Então, se você vê que a criança está dando um sinal diferente, é a hora de sentar e conversar, até mesmo antes, senta, conversa, né? Eu acho muito importante, desde pequenininho, você ensinar sobre sexualidade, sobre o que pode, o que não pode. Eu acho que vai acarretar muita bênção para a adolescência da criança, tudo isso. E de repente você tá nos assistindo em casa, ou passou por algo parecido, ou de repente você é pai e mãe. Eu sou pastor e eu falo assim, eu já ouvi muitas histórias assim, eu me surpreendo porque o fato de tantas pessoas que já passou por esse tipo de coisa e de repente isso destrói com a identidade, né? O fato amanhã da pessoa crescer com uma estrutura emocional boa, equilibrada, até o fato dela poder, de alguma maneira, ter um contato com Deus, porque isso distorce tudo isso na vida dela, né? Porque tem a questão também, né, Jéssica, daquela coisa, né? Eu até te perguntei, eu acho que eu te cortei, acabei quebrando teu raciocínio, das pessoas pensarem, por que Deus permitiu que isso aconteça? Como uma criança, né? Isso passou por você? Sim, muito, muito na adolescência. Falava, se existe Deus, por que ele deixou isso acontecer comigo, né? Tem muito esse tipo de coisa, né? E, de repente, isso, em vez de fazer a pessoa aproximar de Deus, acaba distanciando ela, né? Então, segue esse conselho. De repente, você tá nos assistindo aí, ou ouvindo, né? Porque tem os áudios também pelo Spotify da igreja. Converse com o teu filho, sente com ele, sempre pergunta. Eu sou pai, eu tenho 2 meninas, né, pequenas. Uma pequena não, uma já está indo para os 10 anos. Mas eu sempre sento com elas e converso, falo, ó, aqui não pode tocar, isso aqui é muito pessoal do menininho, a menininha. Vou explicando, falo, ó, se acontecer de alguém vir falando de certas coisas, grita, corre, fala que você vai chamar alguém, mas oriente teus filhos, porque isso acontece muito, né, Jéssica? Sim, tem muita muito. gente que acaba passando por esse tipo de coisa, né? Acho que mais do que a gente imagina, né? Porque a gente esconde muito bem, né? E eu falo assim, que a questão do medo... Por isso que eu te perguntei. Porque olha quanto tempo você guardou isso dentro de você, né? Sim. E às vezes a pessoa carrega isso por uma vida inteira. Eu lembro que eu fiz um podcast aqui com a dona Luzia. Ela me surpreendeu também pelo fato dela falar que ela passou por isso, e ela falou assim que parecia que atraía, porque todo lugar que ela ia, é aquela coisa na hora que você falou de prostituta, será que eu nasci para ser uma prostituta? Porque ela falou assim que ela chegou a sair eu lembro do podcast dela, que ela falou, eu cheguei a sair do ambiente que eu vivia, fui para uma outra cidade, e aí aconteceu comigo, eu senti que aquilo acabava me atraindo, até pelo fato que ela falou, pastor, depois eu entendi que eu era bonita, tal, e eu já tinha corpinho para isso, mas ela também tinha essa mentalidade de tipo, será que é para mim ser uma pessoa desse jeito, né? E ela não entende que ela está sendo refém dessa situação, né? E não alguém que está atraindo esse tipo de coisa para a vida dela, né?